Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz. Hoje, o último dia do mês de fevereiro. Está terminando um mês, está começando um novo mês, a partir de amanhã. Então, nossa gratidão a Deus, porque nós vencemos mais um mês. Independente das circunstâncias, é sempre necessário agradecermos a Deus pelo privilégio da vida. Mas diante de tantos desafios que nos cercam, a morte que nos rodeia tão de perto e que tem batido em tantas portas, nossa gratidão a Deus pela misericórdia dele e ele ter preservado, estar preservando a nós e a tantas outras pessoas. Então, por mais um mês, nossa gratidão ao nosso Deus. Eu quero ler nesta manhã o Salmo de número 24. Na verdade, há uma sequência: Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. O Salmo 22, nós podemos dizer que o que o Senhor fez por nós. Salmo 23, o que o Senhor está fazendo por nós. Salmo 24, o que o Senhor fará por nós. A vinda do Senhor. Então, neste salmo, ele começa assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Portanto, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Ele não é apenas o Deus de guerra, o Deus de batalha, o Deus que peleja por nós. Ele é o Rei da Glória. Está revestido de glória. Bendito seja o nosso Deus. Vamos orar. Pai eterno, nossa gratidão a Ti. Nossa gratidão por mais um mês que o Senhor permitiu que vencêssemos. E nós sabemos, ó Deus, que isto foi por causa das Tuas misericórdias, por causa da Tua bondade. Oramos, meu Pai, em favor das famílias enlutadas. Oramos, ó Deus, em favor daquelas famílias que perderam um ente querido, para que recebam do Senhor a consolação. Todas aquelas pessoas que nesse mês, sim, Senhor, melhor, todas aquelas famílias que neste mês perderam um ente querido. Que o Teu Espírito console, fortaleça, dirija, renove a esperança para continuar caminhando. Quanto a nós, ó Deus eterno, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões e nos ajude, ó Deus, a viver para a glória do Teu nome. Tenha misericórdia de nós e fortaleça-nos para caminharmos sempre na Tua presença. Em nome de Jesus.
Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus. É bom louvar ao nosso Deus. É bom render-lhe louvores. Portanto, louvemos ao Senhor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Dá esse lugar de honra pro Senhor. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas. Com vocês. Isso mesmo. Dá-me tuas asas, meu Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar, Senhor. Aonde tu estás, Senhor? Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em Aplauda mesmo.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Eu quero ler com você no livro de Jó, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos, começando pelo primeiro versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É lógico que uma pessoa
com essas qualidades merece destaque. Merece destaque. Uma pessoa que é reta, que é honesta, que é justa. Uma pessoa que é íntegra. É uma pessoa inteira, completa. Uma pessoa que teme a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Uma pessoa que não brincava com o mal. Pelo contrário, ele se desviava do mal. Então, essas qualidades eram percebidas na vida deste homem, na vida de Jó. O mais bonito de tudo isso é que não se encerra aqui as qualidades na vida dele. Por exemplo, ao contrário de Abraão, ao contrário de Isaac, ao contrário de Davi e de tantos outros personagens bíblicos, Jó tinha uma família linda e unida. Ele era o maior no Oriente. Ele era um homem rico. Ele era um homem próspero. Há muitas pessoas ricas materialmente que não são prósperas. E há muitas pessoas pobres materialmente que são prósperas. Ele era casado. Ele teve 7 filhos, 3 filhas, portanto 10 filhos. A Bíblia diz que ele era o maior no Oriente, não diz ele era o mais rico no Oriente. Não é? Na minha tradução, o versículo de número 3, o finalzinho, diz ele era o maior de todos no Oriente. Ele não apenas era um homem rico, ele era uma pessoa reconhecida como uma pessoa de bem. Ele era uma pessoa reconhecida como uma pessoa íntegra, como uma pessoa reta, como uma pessoa que temia a Deus. A sua casa era uma casa onde havia harmonia. Veja, Abraão foi um grande homem, um homem de fé. Mas os irmãos Ismael e Isaque se digladiavam. Os filhos de Isaque foi um homem de Deus. Mas os seus filhos Esaú e Jacó se digladiavam. Davi foi um homem temente a Deus. Aliás, a Bíblia diz que ele foi alguém segundo o coração de Deus. Mas veja a sua família. Seus filhos se digladiavam. Jó era um homem próspero. Os seus filhos se reuniam. E apesar de toda a discriminação a mulher, na época, eles convidavam suas irmãs para as grandes celebrações. Era uma família unida. Jó era um excelente pai. Ele acompanhava os seus filhos. Ele orava por seus filhos. Veja o que diz
o versículo de número 5, por exemplo, ele chamava os seus filhos e santificava cada um deles. Orava a Deus. E, embora ele não tivesse conhecimento de algum erro dos seus filhos, embora não era visível qualquer pecado cometido por seus filhos contra Deus, mas ainda assim ele dizia: quem sabe, Senhor, no coração algum deles tenha errado. Então ele oferecia sacrifícios, pedia perdão a Deus por sua família. Ele, além de íntegro, de reto, de temente a Deus, de se desviar do mal, era um excelente pai. Um excelente pai. Ele era um excelente esposo. Ele era um excelente amigo. Ele era um homem próspero. Louvado seja Deus pela vida deste homem, pela vida de Jó. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã é que a integridade, a retidão, o temor a Deus, o ser um excelente pai de família, o ser um bom marido, o ser um amigo de excelência, não nos isenta das circunstâncias da vida. E este homem, ele sofre, não sei se podemos dizer um golpe, mas este homem, ele sofre um abalo tremendo. Ele enfrenta uma tempestade como poucas pessoas em todo o mundo já enfrentaram. Este homem, ele perde em um só dia seus 10 filhos. A perda de um ente querido não é fácil. A perda de um ente querido mexe muito com qualquer um. Ele não perdeu um ente querido em um só dia. Ele perdeu 10 entes queridos em um só dia. Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu suas filhas. E quem é pai que me ouve nesse instante, quem é mãe que me ouve nesse instante, você sabe que nós pais, se possível fora, nós sofreríamos no lugar dos nossos filhos. Nós daríamos a própria vida para salvá-los. Ele foi abalado com esta perda. Não apenas isto. Este homem, ele enfrenta o vendaval que leva todos os seus bens materiais. Ele perde aquilo que durante tanto tempo ele levou para conseguir, para construir. Seus bens já não mais existiam. Seus filhos não mais existiam. Veja que situação difícil a situação daquele homem. Mas Jó nos surpreende com a sua atitude. Diz o versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Ele se humilha diante de Deus.
ele raspa, não é? Rapou a sua cabeça, simbolizando um sentimento de dor, um sentimento de tristeza, de profunda contrição. Ele coloca o rosto em terra e ele adora a Deus. Que adoração genuína, que adoração consistente, a adoração de Jó. Interessante, ele não ignora o que aconteceu. Ele, de fato, está enlutado. De fato, estar triste. De fato, estar profundamente abatido. Mas nada disso foi impedimento para ele adorar a Deus. Portanto, independente das circunstâncias, nós devemos adorar a Deus. Independente das circunstâncias, a genuína adoração deve proceder da nossa vida ao nosso Senhor. Há uma coisa que Jó não entendeu e que nós também não entendemos. Ele não entendeu o que lhe aconteceu. Nós sabemos que algumas coisas que acontecem conosco, algumas delas é por nossa própria causa. É por causa do nosso próprio erro. É por causa das nossas escolhas equivocadas, da nossa visão materialista. Mas outras coisas acontecem a nós sem que tivéssemos feito alguma coisa que justificasse aquilo que está acontecendo conosco. Eu quero dizer para você que me ouve nesse instante, há muitas coisas dentro do propósito de Deus que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Mas nós não podemos esquecer que a vida daquela pessoa que serve a Deus é dirigida por Deus. E a permissão de Deus na nossa vida, ela acontece dentro de um propósito divino, dentro da vontade do Senhor. E a Bíblia nos lembra, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ele, nos seus momentos de dor, no momento em que ele tanto precisou de apoio, isto também lhe foi negado. Quer pelo cônjuge, quer pelos amigos, isto lhe foi negado. Mas ele continuou perseverando. Ele continuou adorando a Deus. Ele continuou caminhando. E a sua, ou melhor, e na sua peregrinação, ele nunca esqueceu de que o seu Redentor vive. O seu Redentor vive. Ele, com um manto de dor, com um manto de enfermidade, com um manto de abandono, tudo isso estava sobre ele.
ele continuava crendo que o seu Redentor vive. É esta palavra que eu quero deixar para nós nesta manhã. O teu Redentor vive. O meu Redentor vive. Ele tinha a consciência de que tudo o que ele possuía não era dele. Por isso ele diz que ele entra no mundo sem nada. E ele certamente sairá deste mundo sem levar nada, sem levar absolutamente nada. Ele sabia, conforme o salmo que nós lemos, na abertura deste culto matutino, o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. O mundo e tudo o que nele existe. Tudo é de Deus. O que nós temos não é nosso, é de Deus. Logo, o que nós temos é emprestado. Está em nossas mãos, mas um dia nós devolveremos a Deus, prestaremos conta da nossa mordomia. Ele continuou caminhando e crendo que o seu Redentor está vivo e que ele é poderoso. Você conhece a história deste homem. E você sabe qual foi o fim deste homem. Deus restaurou-lhe a sorte. A dor foi transformada em alegria. A tristeza, foi transformada em alegria. As perdas foram recompensadas lá na frente. Deus lhe deu tudo o que ele possuía anteriormente em dobro. Tudo em dobro. E eu penso que não apenas as coisas materiais, mas a integridade, a honra, o conhecimento de Deus. Ele mesmo é quem diz, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vem tudo em dobro. O conhecimento de Deus, o temor a Deus, a manutenção da sua integridade. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem reto. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que se desviava do mal, sendo muito rico e próspero. Quantas pessoas se perdem na riqueza material? Muitas pessoas se perdem por serem consideradas as pessoas de maiores referências. Quantas pessoas se perdem? Ele não se perdeu na riqueza. Perdeu tudo. Todos os bens materiais. Perdeu a sua família. Perdeu a sua saúde. Perdeu o companheirismo da sua mulher, perdeu a compreensão dos seus amigos, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Que coisa linda esse testemunho, muito edificante para todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude para que em toda e qualquer circunstância
nós o adorarmos em espírito e em verdade. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. Eu quero que você ouça este hino, que será agora cantado, e logo após nós oraremos ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me, Jesus, ó Mercê sem igual. Sou feliz, hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, corrompidos na luz do Senhor. Sou feliz Sou feliz com com Jesus. Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar então. Deus eterno, nossa gratidão, ó Deus, porque a nossa força vem de Ti.
A renovação da esperança vem de ti. A vitória vem de ti. Obrigado, ó Deus eterno, porque quer na alegria, quer na tristeza, quer na dor, quer na saúde, quer em qualquer circunstância, tu não nos abandona. Ajuda-nos, ó Deus, a te adorar, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz.